Olá, lindeza, tudo bem com você? Aqui é a Aline Andrade do canal Guia do Viver, um espaço criado para que juntos a gente possa caminhar em direção a uma vida mais equilibrada e mais plena. Você viu qual foi a pergunta do vídeo? Será que a sua mente ela está destruindo o seu corpo? Será que ela está prejudicando o seu corpo? É muito importante a gente refletir a respeito disso, porque a gente não pode separar a nossa saúde física da nossa saúde mental e vice-versa, né? Elas estão sempre conectadas e estão sempre juntas. O que acontece com a mente pode afetar o corpo e o que acontece com o corpo afeta a nossa mente. E é dessa forma que se originam as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas também são chamadas de somatização, ou então de transtorno de somatose. Esse tipo de problema são distúrbios, na verdade, distúrbios psicológicos ou psiquiátricos que acabam fazendo com que os órgãos do nosso corpo sejam prejudicados durante o seu funcionamento. Então, coisas que acontecem na nossa mente, na nossa saúde mental, abalam a nossa saúde física. Todo esse processo é inconsciente, tá? É uma coisa que acontece assim de forma involuntária, a pessoa não tem consciência disso, não é por vontade dela, mas acontece. Por que acontece? Porque são emoções negativas. Quando a gente vivencia emoções negativas e não consegue controlar essas emoções, elas acabam afetando a capacidade que o nosso cérebro tem de produzir substâncias que trazem sensação de bem-estar, de felicidade, de tranquilidade, aquela calmaria que a gente vivencia, né, em relação ao nosso estado psicológico, certo? Então essas emoções negativas podem ser do presente ou do passado, elas causam esses abalos na saúde mental, de forma inconsciente para nós, afeta o funcionamento do cérebro, a capacidade do cérebro de produzir as substâncias químicas que trazem o bem-estar, e isso acaba se refletindo em todo o funcionamento do nosso corpo. Por isso que vários órgãos podem ser afetados pelas doenças psicossomáticas. Mas, Aline, afinal de contas, o que causa essas doenças psicossomáticas? Quais são essas emoções negativas que podem fazer com que o nosso corpo seja abalado por um estado psicológico? Muitas. Assim, a doença psicossomática, ela não tem uma causa específica para cada pessoa, tá? Elas podem acontecer em função de vários fatores que levam a essas emoções negativas. Por exemplo, quando existe uma sobrecarga no trabalho, a pessoa está muito estressada, está se sentindo muito pressionada, está trabalhando demais. Pode ser por causa de traumas lá da infância, lá de trás, coisas que aconteceram antes, ou então coisas mais recentes, mas enfim, que já passou e ainda continuam afetando a saúde mental e o estado psicológico da pessoa. Acontece também com pessoas que são vítimas de violência física ou violência psicológica, qualquer tipo de violência. Isso também traz os abalos para a saúde mental. Pode acontecer também quando a pessoa tem algum problema psicológico, não tá bem, tá com as emoções abaladas, tá triste, tá deprimida, enfim, preocupada, e não consegue expor isso, não se sente à vontade para falar com alguém a respeito daquilo que ela tá sentindo. Ela não consegue colocar para fora essas emoções que estão contidas, e isso pode se refletir então no seu organismo. Enfim, são essas séries de emoções negativas. O luto, né? O luto também é mais um fator que pode causar doença psicossomática. Tem também questões financeiras, né? Nossa, mas que bobo. Não é bobo. A gente precisa de dinheiro aqui para viver e isso traz preocupação. Não tem jeito, né? A gente precisa da matéria, a gente precisa do dinheiro para nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para nossa saúde, para tudo. Então, questões financeiras também podem causar doenças psicossomáticas. A depressão crônica causa doenças psicossomáticas. E como é que essas doenças psicossomáticas vão se manifestar no nosso organismo? Por meio de vários sintomas também, tá? Eles afetam o funcionamento, como eu disse, do cérebro, vai atacar o estômago, né? Todo o sistema digestivo, vai atacar a pele da gente, nossa pele pode ficar também ruim, cabeça, tudo. São sintomas generalizados, muitas vezes dores generalizadas que a pessoa manifesta, e ela vai ao médico e faz uma batelada de exames e procura de cima e embaixo, não encontra nada. Aparentemente está tudo perfeito, não tem nada de errado com a pessoa, mas mesmo assim ela tem esses sintomas, ela tem esses desconfortos e eles continuam se manifestando e os médicos não dão um jeito.
É bastante comum que essas pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas acabem pulando de médico em médico, fazendo séries de exames diretos e várias vezes e não confiam nos resultados que os médicos alcançam porque não indicam nada, mas ela está sentindo alguma coisa. Por isso que é muito difícil lidar com as doenças psicossomáticas, né? Porque você precisa buscar a raiz dela, não no organismo, mas aqui dentro, na cabeça, tá? Que sintomas, então, que essas pessoas apresentam, né, em função das doenças psicossomáticas? Bom, podem ser sintomas psicológicos e também sintomas físicos, né? Sintomas emocionais e sintomas físicos. Por exemplo, a sonolência. A pessoa pode ficar mais sonolenta, ela tem falta de concentração, insônia, tem irritabilidade, ela pode ter desinteresse pelas coisas do dia a dia, coisas que antes ela gostava, né? Passa a não ter importância nenhuma, não tem interesse mais pelas coisas que aconteciam antes. Como disse, sintomas gástricos de tipo de gastrite, né? Queimação, azia, náuseas, vômitos. Também podem sair manchas na pele, que eu falei, né, que a pele pode ser afetada, parecem manchas vermelhas pelo corpo, também pode acontecer. Dor de cabeça de uma forma constante, frequente e sem nenhuma causa aparente, simplesmente a dor de cabeça vem. Também pode ter falta de ar, sensação de sufocamento, né, que ela não consiga respirar, alteração do batimento cardíaco, fica mais acelerado, fica descompassado, dores generalizadas pelo corpo, não só na cabeça, dor nas costas, dor em tudo, tudo pode doer, aquela fadiga crônica, aquele cansaço que não passa nunca, pode dormir, que não adianta, não consegue descansar e desânimo, tudo isso causa desânimo, porque a pessoa não sabe de onde é que tá vindo isso, o que que tá acontecendo, porque como eu disse, é um processo inconsciente, tá? Então, embora esteja sendo provocado por alguma coisa que está acontecendo, algum sentimento dela, ela não consegue associar esse sentimento com o problema, tá? O que que a gente tem que fazer então? Buscar ajuda. Buscar ajuda, tá? Todos esses sintomas, quando a gente tem esse mal-estar que está atrapalhando o nosso dia a dia, é importante procurar a ajuda de um especialista. Mas, Lynn, você falou pra mim que o médico não consegue descobrir esse trem, que não sabe o que tá acontecendo. Sim. Pode ser que o clínico geral não consiga encontrar nada ou outros especialistas não consigam encontrar porque o organismo está bem, a saúde física aparentemente está boa, não há nenhum problema nos órgãos, né? Eles estão saudáveis, mas há esse reflexo da mente, então você precisa de especialistas que tratam a saúde mental. Você vai precisar procurar um psicólogo, talvez um psiquiatra, para poder ajudar a identificar essas doenças psicossomáticas, identificar a origem delas, de onde elas estão vindo, certo? Para poder então trabalhar essas questões emocionais, trabalhar essas emoções negativas, para que essas emoções parem de prejudicar o organismo. Aí a gente tem uma outra questão também, porque como eu disse, as doenças psicossomáticas, elas afetam a capacidade do cérebro de produzir substâncias que trazem sensação de bem-estar, que trazem prazer, trazem satisfação. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de medidas que vão fazer com que o nosso cérebro reverta essa situação, consiga superar o cortisol e outros neurotransmissores negativos e comece a produzir substâncias positivas, certo? De que maneira é feito isso? Além da psicoterapia, além do tratamento psiquiátrico, que muitas vezes é preciso entrar com medicação, tá? Quem vai definir isso é o especialista. Estou dizendo que é uma possibilidade que pode acontecer dependendo da necessidade de cada pessoa, por favor, tá? Não é todo mundo que precisa disso. Cada caso é um caso e quem tem que definir isso é o especialista. Por isso que eu tô te dizendo, procure um especialista, tá bom? Não vá sair fazendo desmedida aí, fazendo qualquer coisa. Não, procure um especialista, tá bom? Precisa muitas vezes de medicação para ajudar a equilibrar essa química do cérebro, porque a depressão é tratada com medicamentos, tá bom? E também alimentação, exercício físico, praticar atividades relaxantes, o yoga, a meditação, são todas medidas que vão ajudar a equilibrar a saúde mental, certo? Fazer com que a gente acalme as nossas emoções, os nossos sentimentos e consiga então minimizar esses reflexos negativos no cérebro, controlando assim as doenças psicossomáticas, tá? Não existe uma regra, não existe uma receita, cada um caso, cada pessoa precisa de uma coisa. Então, sempre buscar a ajuda de um especialista,
tá bom? É muito importante um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa ajudar você a entender dentro da ciência, dentro de estudos comprovados, aquilo que está acontecendo com a sua mente, com o seu organismo, com o seu cérebro, para poder equilibrar, lembra das engrenagens? Para poder equilibrar essas engrenagens de novo, porque elas estão todas tortinhas aí, tá tudo errado, tem que regular isso aí, tá bom? E só um especialista que pode ajudar você a alcançar o equilíbrio certo, tá? Certo? Então, lembrando, doenças psicossomáticas relacionadas a emoções negativas que atrapalham o funcionamento do cérebro, e isso se reflete no nosso organismo. Sintomas que a gente percebe que acontecem, que existem, mesmo que os exames médicos não indiquem alguma coisa de errado com a nossa saúde física. Como tratar? Com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de um psiquiatra. Psiquiatra e psicólogo não são especialistas que tratam pessoas loucas. Vamos deixar esse termo de lado, ele não é muito legal de ser usado, tá bom? Psiquiatras e psicólogos ajudam a tratar a nossa mente, a tratar o nosso cérebro, as nossas emoções, para que isso se equilibre e a gente não tenha impactos negativos no nosso organismo e no restante todo, tá? Se você está vivenciando uma situação dessa, veja a partir de outros olhos, tá? Muda o seu campo de visão, procura um psicólogo, começa procurando um psicólogo para ele poder te dar uma orientação, para poder te ajudar a entender essa situação toda. Se precisar de um psiquiatra, que seja, é um especialista muito importante. Se não precisar, então vamos adotar medidas que vão fazer com que a gente tenha mais bem-estar, com que a química do nosso organismo funcione melhor, tá bom? Mas não fica arrastando isso daí, tá? Não se culpe também, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não se culpe, tá bom? Porque as doenças psicossomáticas não são culpa da gente, tá? São condições da nossa mente, condições do nosso cérebro que afetam o nosso organismo. Não se culpe, procure ajuda. Tenha coragem, tá? Isso é um ato de coragem, tá bom? Procurar ajuda, buscar alguém que nos dê apoio, que nos auxilie a enfrentar um momento difícil que a gente está passando. É um ato de muita coragem, que muita gente não consegue fazer por causa de preconceito, tá bom? Não seja essa pessoa, tá? Pense em você, pense nas pessoas ao seu redor, na sua vida, porque é assim, buscando o controle dessas doenças psicossomáticas, que você vai evitar também que elas tragam complicações maiores e causem problemas crônicos na sua vida, tá? Aí sim, afetando mesmo o funcionamento dos órgãos e causando doenças de verdade, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais esse esclarecimento, que você se interesse em buscar mais informações a respeito das doenças psicossomáticas. Vou deixar algumas referências para você fazer suas pesquisas, se aprofunde no tema, porque isso é muito importante. A mente afeta muito o nosso corpo e tem que equilibrar aqui para o restante funcionar bem e vice-versa, tá bom? Mais uma vez, então, agradeço por você estar aqui, pela sua atenção. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, deixa seu like para esse vídeo subir e chegar a mais pessoas que precisam dessa informação, e compartilha com alguém que possa gostar também de conhecer sobre esse tema, tá bom? Um beijo muito especial para você, te espero na próxima. Tchau, tchau!